meu nome é Deoclésio Mendes, sejam muito bem-vindos ao canal do Dé. Se você não conta com a ajuda de um profissional para realizar a declaração do imposto de renda e tem o hábito de fazer isso pessoalmente, pode ser que tenha algumas dúvidas na hora de realizar o preenchimento ou acabar se confundindo com alguma coisa, já que a Receita Federal faz algumas mudanças nas normas com certa frequência. A fim de ajudar quem está se preparando para declarar o IR 2017, quais são os comprovantes e documentos necessários para declarar o imposto de renda? Porque com estas informações já é possível preencher a declaração. Basta utilizar o programa gerador que já está disponível para download. Mas antes, já dê o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois assim você ficará sabendo quando um vídeo novo for postado aqui. Bom, primeiramente, quem é obrigado a entregar a declaração? São os contribuintes que em 2016 receberam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. A restituição do imposto de renda será realizada em 7 lotes entre junho e dezembro. O primeiro será em 16 de junho. As outras datas serão 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 16 de outubro, 16 de novembro e 15 de dezembro. Quem entregar a declaração do IRPF antes, receberá antes a sua restituição. Bom, mas quais são os comprovantes e documentos necessários que você precisa informar para declarar o imposto de renda? Informe de rendimento do empregador. Esse documento consta as informações sobre os rendimentos, contribuições ao INSS, imposto de renda retido na fonte, eventuais contribuições à previdência privada e copartição em plano de saúde corporativo. Informe de rendimento dos bancos. Os bancos enviam através dos correios esses informes de rendimentos ou disponibilizam o documento pela internet. Se não tem acesso ao Internet Banking, você pode ter o documento em caixas eletrônicos ou fazer a solicitação nas agências. O que tem nesse documento? Tem um resumo dos rendimentos recebidos pelo contribuinte ao longo do ano, como por exemplo os ganhos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e de tributação exclusiva, informações sobre bens e direitos, aplicações financeiras e saldo em conta. Agora, se você decidiu no ano de 2016 encerrar o vínculo com o banco, você deve ir em uma das agências do tal banco para obter um informe de rendimentos que corresponde ao período em que ainda era correntista. Informes de rendimentos de gestoras e corretoras. Se você fez movimentações por meio de gestoras ou corretoras independentes em 2016, deve ter recebido até o dia 27 o informe de rendimentos contendo o saldo em conta e em cada aplicação financeira, assim como os rendimentos anuais. Mesmo que sua corretora já tenha enviado os informes de rendimentos mensais, o que será usado na declaração do IR será o informe anual, que tem os saldos registrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016. Comprovantes de rendimento e pagamento de aluguéis. Quem paga ou recebe aluguéis também deve reunir documentos que listam os valores. Se você for uma pessoa física e paga direto para o proprietário, ou seja, não tem uma imobiliária no meio, a comprovação é feita com os recibos dos depósitos bancários. Agora, se uma pessoa física estiver ocupando um imóvel administrada por uma imobiliária, a imobiliária pode fornecer um histórico dos aluguéis pagos no ano aos clientes. Mas se o inquilino é uma pessoa jurídica, ele é que deve entregar o informe do rendimento ao proprietário, já que é ele quem deve recolher o imposto de renda. Comprovantes de despesas médicas e odontológicas.
É verdade que não existe um limite para a dedução de gastos com saúde no IR. Porém, para reduzir o imposto a pagar ou gerar imposto a restituir com essas despesas, os gastos devem ser devidamente comprovados. O que esses documentos devem ter? A razão social da empresa ou o nome do profissional, seu CNPJ ou CPF, o endereço do estabelecimento, o serviço realizado, o nome completo do paciente e o valor. E se o contribuinte já tiver recebido algum reembolso do plano de saúde, ele tem que reunir os recibos que comprovam o valor total do serviço pago e o valor reembolsado pelo plano. Comprovantes de despesas com educação. Se você tiver tido alguma despesa com escola, faculdade, pós-graduação ou ensino técnico pagas para você ou seus dependentes, reúna os documentos que detalham esses pagamentos e veja se eles possuem, se eles contêm o nome e o CNPJ da instituição de ensino. Normalmente, as instituições de ensino emitem um comprovante com um resumo dos valores pagos durante o ano e o repassam ao cliente. Mas se não tiver, solicite o documento. Lembrando que o limite de dedução para despesas com educação ainda é de R$ 3.561,50 por contribuinte e por dependente, e que despesas com materiais escolares e atividades extracurriculares, como por exemplo escolas de línguas ou cursinhos preparatórios, não podem ser deduzidos do IR. Carnês de contribuições feitas ao INSS de empregados domésticos. Se você tem empregado doméstico com carteira assinada, reúna os carnês do INSS ou comprovantes online das contribuições previdenciárias. Por quê? Porque esses tipos de despesas se encaixam entre as despesas dedutíveis e que podem diminuir o valor do imposto a pagar ou então aumentar o valor do imposto a ser restituído ao contribuinte. Comprovante de processos judiciais. É preciso também reunir os comprovantes que detalham o recebimento de dinheiro resultado de ações judiciais. Por exemplo, você ganhou um processo movido contra uma empresa. Ela deve enviar um informe de rendimentos com a comprovação dos valores pagos, deduções e eventual imposto retido na fonte. E pode ser que em algumas situações a própria instituição financeira responsável pela liberação do depósito judicial emita esse informe. Mas aí alguma coisa dá errada e a pessoa não consegue o documento. Ela pode declarar os rendimentos usando as informações do processo e registradas em seu extrato do banco, que demonstra o valor creditado em sua conta corrente. Comprovante de doações incentivadas. Podem ser abatidas do imposto a pagar as contribuições a instituições que se enquadram nas regras de doação com incentivos fiscais. Contudo, as doações incentivadas só podem ser feitas aos fundos municipais, estaduais, distrital e nacional da criança e do adolescente que se enquadram no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Fundos municipais, estaduais, distrital e nacional que se enquadram no Estatuto do Idoso. Projetos aprovados pelo Ministério da Cultura e enquadrados na Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Projetos aprovados pelo Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional de Cinema, Ancine, e enquadrados na Lei de Incentivo à Atividade Audiovisual. E os projetos aprovados pelo Ministério do Esporte e enquadrados na Lei de Incentivo ao Esporte. É necessário, então, que essas entidades emitam um comprovante que especifique o nome, o CPF do doador, a data e o valor recebido. E também deve constar o número de ordem, o nome, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da instituição. Comprovantes que devem ser guardados por 5 anos. Os documentos utilizados para a declaração do IR precisam ser guardados por 5 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao do processamento da declaração. Por quê?
Porque durante esse tempo, a Receita pode convocar a pessoa para prestar esclarecimentos. Se ela tiver jogado fora, e aí, cadê? Outra coisa é que quem não entregar a declaração do Imposto de Renda 2017 dentro do prazo estipulado pela Receita, isto é, de 2 de março até 28 de abril, vai ter que pagar multa. E o valor varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Agora eu peço que você compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Por quê? Porque assim você estará me incentivando a gravar mais vídeos como esse. Para você ter um contato mais próximo comigo, minha página no Facebook é @canal do Dé Oficial. Meu Twitter é @Deoclésio-Mendes5. Meu Instagram é @Deoclésio-Mendes Oficial. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!